noite. Boa noite, meus amigos do Trilha. Gratidão por mais essa live que nós vamos fazer. Hoje um tema muito especial também, aí seguindo o mês das mulheres, né? Em homenagem às mulheres. Nós vamos receber a Lâmia, lá de São Paulo, uma estudiosa. Olá, professora Cecília. E a Lâmia, ela é uma estudiosa, como eu estava dizendo, né, lá de São Paulo, uma amiga que a gente conheceu pelos meios virtuais, aí fazendo estudo com o Simão Pedro. E hoje nós vamos falar sobre a força das mulheres do Evangelho. Então, o que essas mulheres que constam nas passagens bíblicas, né, o que elas trazem de aprendizado para nós? Lâmia não entrou ainda, eu não sei se é para... Você vai entrar pelo Aprendizes, Lâmia? Me conta aí, que ela tem 2 canais, então eu não sei se vai ser pelo seu, da casa ou pelo seu particular. Enfim, quando a gente fala de Bíblia, às vezes fica uma dúvida, né? Será que o espírita, ele... Oi? É por aí mesmo? Ah, tá. Ela entrou errado, mas já tá entrando. Então, vou explicando aqui. Será que o espírita lê a Bíblia? Sim, nós lemos a Bíblia, com certeza. Porque apesar de termos o Evangelho, né? Esse vai ficar um pouco a imagem espelhada, né? Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, só que o Evangelho, ele é todo baseado nas narrações bíblicas. Agora ela vai entrar. Deixa eu chamar a Lâmia aqui. Para ela entrar. E aí eu já continuo o raciocínio da Bíblia. É bom que até a Lâmia me ajuda. Oi, Jane. Tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem, eu entrei pela página errada, desculpa. Não dá nada, não. Eu falei, ué, ainda bem que você falou. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tá super bem. Eu vou tentar fazer sem o fone, porque da última vez ficou com um zumbido. E quem tem criança em casa sabe que os fones de ouvido não resistem, né? Nossa, hoje eu comprei 2, para você ter uma ideia. Oh, Jesus! Bom, aproveitando que você chegou aqui, eu estou sentindo hoje uma necessidade de agradecer, né? Então, vamos começar com uma prece, uma breve prece, né? Uhum. Vamos, então, acerenar os nossos corações, as nossas mentes e rogar a providência divina, a espiritualidade amiga, que a todos ampara, principalmente nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo, uma prova difícil, um remédio amargo, que não nos falte o ânimo, a fé e a esperança em dias melhores. Esteja conosco, Jesus, e nos fortaleça. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Que sejamos instrumentos da vontade de Deus, né? Que a gente consiga tocar o coração de todos aqueles que vão ouvir. E primeiro, posso falar um pouquinho já, Jane? Ou você quer continuar? Pode. A casa é sua. Ai, Jane, querida. Eu morro de vontade de te conhecer pessoalmente. Conhecer toda a equipe do Trilha. Um dia, deixa essa pandemia acabar. Já nos conhecemos em outras vidas, acredito. Com certeza. É um reencontro. Sim. Eu estava falando quando você entrou, Lâmia, assim, às vezes as pessoas acham, né, que o espírita não lê a Bíblia. Uhum. E nós lemos sim a Bíblia, porque apesar de termos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é este, né, uma das obras básicas, ele é todo baseado nos relatos, nas passagens bíblicas. Uhum. Qual Bíblia que nós utilizamos? Essa aqui está toda marcadinha. Eu vou mostrar a minha também, ó.
mundo estudando. A minha tá mais bagunçada. Essa Bíblia, ela é uma tradução direto dos textos hebraicos, né, feitas pelo Haroldo Dutra Dias. Por que que ele fez isso? Porque nós vemos que tem diversos tipos de Bíblia, e cada Bíblia, às vezes, ela direciona para uma certa religião. Então, essa Bíblia, ela não é uma Bíblia espírita, a preocupação do Haroldo foi trazer o fato real como aconteceu, uma tradução realmente do que está ali nos textos, né? Então, é super recomendada, ela vem com várias informações, ela vem com notas de rodapé. Então, ele teve essa preocupação de recuperar o sentido original dos escritos. Feito, então, esse parênteses, né? Nós vamos, então, falar um pouco sobre as passagens das mulheres no Evangelho. Porque, apesar de Jesus, né, ter vindo há 2021 anos, até hoje nós não entendemos a mensagem que ele veio nos passar. Eu estou lendo o último livro do Divaldo, que é esse aqui, Rumo ao Mundo de Regeneração. E justamente ontem eu li uma passagem que eu vou, desculpa começar tão enorme assim, mas é que é importante. Fica à vontade, aí ele fala na página 182 que a pandemia é um mecanismo das leis superiores para o equilíbrio moral do planeta. E veja como são úteis o que fazem sob a inspiração de Jesus. Então, será que se a gente tivesse entendido, tivesse se dedicado ao estudo, né, à compreensão dessas passagens, nós estaríamos passando por isso hoje? Será que seria necessário esse remédio amargo que nós estamos bebendo? Então, fica aí a reflexão para que a gente leve a sério esses estudos, né, se dedique, traga Deus mais para dentro do nosso lar, da nossa vida, e procuramos melhorar a cada dia. Bom, para começar, são várias passagens. A Lânia trouxe 7 mulheres que ela vai falar para a gente hoje. Não sei se vamos conseguir falar das 7, porque é muita coisa. E para começar, a passagem da mulher samaritana, que é um texto, não se preocupem com as referências, porque depois eu vou colocar tudo na live, lá no descritivo, aonde que está na Bíblia e tal. Então, podem ficar tranquilos aí quem está nos assistindo. Então, conta que Jesus, passando pela Samaria, ele estava sentado à beira do poço de Jacó, e era uma terra que tinha assim, muita deficiência, né, escassez de água, e ele, sendo judeu, ele pede a uma mulher samaritana que lhe dê água, que lhe dê de beber. E aí desenrola-se um diálogo entre eles, e ela acaba dizendo a Jesus sobre os conflitos que ela vivia. Então, quais foram esses conflitos, Lânia? O que essa passagem traz para a gente de aprendizado? Muito bom, Jane. Eu queria, assim, fazer uma pequena introdução, bem rápida mesmo, só para a gente entender que o contexto que todas essas mulheres do Evangelho viviam naquela época, há 2000 anos, sob a lei mosaica, né? A mulher não tinha voz, a mulher praticamente era um objeto de posse do homem, né? Ela servia ou ao seu pai, ou ao seu esposo, ou aos seus filhos, se ela fosse viúva. Então, ela não tinha voz, ela não tinha espaço. Ela estava ali para servir apenas. E toda a lei era contra ela. Qualquer coisa que ela fizesse de errado, segundo eles, né? Segundo os homens da lei e segundo a lei mosaica, qualquer coisa já era motivo para ela ser apedrejada, né? Até a morte, em muitos casos, como a gente vai ver. Como até hoje ainda em algumas culturas, né? Exato. Infelizmente. Essa questão, ela ainda tem uma ressonância, né? Até hoje ela ainda reverbera nos nossos tempos,
claro que a gente já conquistou muitas coisas, mas se a gente ver em muitas culturas, a mulher ainda tem esse papel submisso, ainda é um pouco subjugada, ainda precisa conquistar o seu espaço. Essa sociedade patriarcal, né, Tereza? Isso mesmo. E eu posso falar assim um pouco mais de perto, porque eu venho da cultura islâmica, né? Eu venho do islamismo, minha família toda é muçulmana, e eu lendo esses relatos, eu me identifiquei com muitas passagens, com muitas questões, porque assim, até o próprio nome, né? Meu nome, por exemplo, é Lâmia Rechem, que é o nome do meu pai, e Orra, que é o sobrenome do meu pai. Não tem o nome da mãe no nome, nem no sobrenome, é sempre o do pai. E quando você casa, você coloca o sobrenome do teu marido. Então, você chega no Líbano, eles perguntam, você é filha de quem? Aí você fala, eu sou filha do Rechem. Você é esposa de quem? Eu sou esposa do Omar. A referência é sempre o homem. E isso, né, a gente vê desde da época de Jesus, como isso ainda prevalece. Sim. A cultura ainda prevalece. E voltando aqui ao texto da mulher samaritana, Jesus, os fariseus já estavam ali perseguindo muito ele, e ele sai da Judéia em direção à Galileia. E esse caminho, esse percurso, normalmente era feito pelo Rio Jordão. Por quê? Porque os judeus tinham um conflito religioso, um conflito social, político, com os samaritanos, com o povo da Samaria. Então, eles evitavam de passar por aquela região, justamente por conta... Era mais extenso, né? Exato. Um mais longo para evitar de passar pela o caminho era mais longo, era mais difícil, a paisagem era mais feia, entre aspas, né, do que ir pela beira do Rio Jordão. E também era muito mais quente, que era um deserto. Tanto é que Jesus para no Poço de Jacó. E ele coloca aqui uma palavra que eu vou tentar não me apegar tanto aos detalhes, porque são ensinamentos profundos, né, Jane? A gente estava falando que dá para fazer um seminário com esse tema. Cada passagem dessa dá para fazer uma palestra. Exato. Mas ele coloca uma palavra aqui, assim, é necessário ele passar pela Samaria. É necessário. Então, Jesus já sabia do propósito. Ele não estava indo ali por acaso. Ele não escolheu esse caminho por acaso. E aí tem aquela passagem dele que ele coloca assim, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Sendo Jesus um judeu e a mulher samaritana sua adversária, né, devido a essas divergências, eu achei essencial essa palavra, é necessário. Então, esse fato dele parar ali e pedir água para ela está chegando ali no poço, e ele fala para ela dar, ela fala, mulher, me dê água, né, tô com sede, né, tá ali debaixo do calor, de um sol escaldante, e ela fala assim, mas como você, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? E mulher ainda, né? Porque a mulher não podia nem conversar em público com um homem. Era tido como um adultério, né? Era uma falta de respeito tremenda. E aí, eu vou ler aqui, Jane. Ela coloca, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, pois judeus não se associam com os samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse, se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha que bonito, né? Então, muitas vezes, nós somos a mulher samaritana e ela tinha, a gente falou dos conflitos externos, né? E você questionou que conflitos internos eram esses que ela tinha. Sim. Os samaritanos não iam ao templo em Jerusalém nas épocas festivas, por conta dessa divergência religiosa. Eles achavam que estavam certos e os judeus achavam que estavam certos. Então eles oravam ali no monte, num templo que eles mesmos
construíram. E aí ela pergunta para Jesus. A conversa se desenrola, né? Porque a passagem é grande, não dá para a gente aprofundar muito na passagem. E ela pergunta para ele, mas meu senhor, né? Eu vejo que você é profeta, porque ele começa a falar de coisas que estão no coração dela, né? Como que ele adivinhou isso? E aí ela fala assim, eu devo orar, adorar a Deus neste monte, aonde os meus familiares adoram a Deus, ou em Jerusalém, como vocês judeus fazem? Qual é o correto? E Jesus fala, chegará o tempo em que vocês não irão adorar a Deus, nem neste monte, nem no outro, mas em espírito e verdade, porque o reino de Deus está em nosso coração. Então ela tinha esse conflito. E assim, isso me tocou muito. Com isso ele traz também que ele veio para o judeu, para o samaritano, que ele veio para quem... para o ortodoxo, para toda a humanidade. Para toda a humanidade. E que independe, né, de qual foi a doutrina, digamos assim, que você nasceu, né, a sua doutrina religiosa. Que a gente vai, todos temos oportunidade, porque a humanidade fica muito assim, eu sou da religião tal, e aí nós, ao invés de juntarmos forças para a humanidade melhorar, muitas vezes a gente fica vendo o defeito da outra religião. E nós sabemos que todas as religiões são necessárias e que todos os caminhos levam ao Pai. Não com certeza, de uma com forma certeza. ou de outra, é o momento de cada um. Então, Deus é um só. Trazendo para o nosso contexto de hoje, essa passagem ela se encaixa muito bem nesse aspecto, né, Lâmia? Com certeza. Porque se a gente vai buscar no Livro dos Espíritos, eles falam sobre a lei de adoração, né? Que a verdadeira oração, ela parte do coração. É uma comunhão de pensamento entre você e Deus. Então, não tem necessidade de eu estar num templo, no centro espírita, na igreja, na mesquita, não importa. O importante é essa comunhão verdadeira com o Pai. E essa mensagem que ele quis passar, né? E ela acaba preenchendo aquele vazio existencial e tirando as dúvidas dela, né? Porque fica um conflito assim, poxa, eu vou quebrar com essa tradição da minha família, que adoram aqui e que seguem esse conceito de vida, eu vou ter coragem, né, de quebrar com esse ciclo? E aí tem uma outra palavrinha que ela coloca aqui assim, assim a mulher deixou seu cântaro, cântaro é o pote de água, que ela tinha ido lá buscar, deixou o seu cântaro e partiu para a cidade e dizia aos homens, foi anunciar lá na Samaria, que ele era o profeta, que ele era o Messias que estava para vir. O que eu entendi esse cântaro representando como as questões materiais. Ela abriu mão, deixou ali todo aquele conflito e foi anunciar a vinda, né, do Messias. Sim. E será que quando Deus bate na nossa porta, né, através das adversidades, dos problemas do dia a dia, quando a gente está buscando nas coisas da matéria, como ela estava bebendo a água, ele falou, essa água que você bebe não mata a sede. Toda hora você tem que vir aqui no poço e beber a água. Eu te dou da água viva. E essa água, ela pode se tornar uma fonte. E dessa fonte nunca terá fim, né? Você vai estar saciada, não sentirá sede novamente. Sim. Que seriam os ensinamentos de Deus, né? A lei do amor, toda a doutrina de Jesus se resume na lei do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, eles iniciam com essa frase. O amor resume toda a doutrina de Jesus. E quando a gente se preenche desse amor, quando a nossa alma está saciada, a gente acaba vibrando essa energia e todos ao nosso redor sentem. A gente se torna uma fonte, sim, como ele coloca. E assim como ela foi falar sobre Jesus, né, que ela, digamos, deveria ser um vilarejo muito pequeno, e ela foi anunciar.
Então, assim como ela fez, nós também não podemos guardar o que a gente aprende, essas pérolas, esses ensinamentos que fizeram tanta diferença na nossa vida, que muitas vezes nos livrou de mais sofrimentos ainda. A gente não pode guardar Uhum. isso e tesourar só para nós. Nós temos o Sim. dever de ser solidários, né? Encontrar pessoas que precisam, que estão necessitadas de uma palavra amiga, de um conforto. Não é pregar para a pessoa, né? Não é essa a questão. Uhum. É Sim. de Querer ter. converter o outro. Não, não é Não. conversão, Uhum. porque isso é um absurdo, a gente querer meia É, hora converter uma pessoa, coisa que a gente está é infringir o livre-arbítrio do outro, Não, né? falar de Jesus. Jesus É é que a levar gente fala. consolo, né? Levar consolo. Sim. Bom, então vamos para a segunda mulher, porque nós estamos há 20 minutos Vamos. na primeira. Então, acho que nós vamos Ô, ter que fazer. Jane, você vai me falando do tempo que eu esqueci de colocar um relógio aqui. Não, pode ficar Vamos. tranquilo. E qualquer coisa, nós encerramos essa live e abrimos outra sala para a gente finalizar. Tá bom. Bom, aí nós vamos para a mulher adúltera, né? Que é outra passagem da mulher que Jesus livrou de ser apedrejada. E Uhum, que traz um outro conflito. Aí não mais como o judeu e samaritano, mas ele traz uma outra rixa que tinha ali, que era uhum, entre os fariseus e os escribas, que os dois se achavam os donos da verdade e se uhum. achavam no direito de julgar, condenar, né? Sim. Colocar, vestir uma toga de Deus. Será que estamos assim até hoje? Acho que sim, né? Porque é muito mais fácil a gente enxergar o cisco no olho do nosso irmão, como está no Evangelho, do que a trave no nosso. A gente ainda traz essa herança, essas más tendências, e a gente só vai se libertar disso quando a gente busca o autoconhecimento, porque é muito difícil eu identificar em mim se eu não, algo negativo se eu não faço essa busca, né? E nessa passagem fica muito claro que todos ali saíram de fininho, né? Quando Jesus fala assim, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E ele abaixa ali e continua escrevendo ali no chão com o dedo. E quando ele levanta, não tem mais ninguém. Só está ele e a mulher ali ao centro, agachada, né? Coitada. E tem um texto de Emmanuel muito bom, onde ele fala justamente sobre essa passagem da mulher adúltera. Eu não vou ler o texto todo, porque a gente não tem muito tempo. Mas ele coloca assim: se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Não existe adultério, né, Jane, unilateral. Não existe. E naquela Não. época, como a gente colocou aqui no começo, a mulher era condenada à morte por qualquer coisa de errado que ela estivesse fazendo. E Jesus fala, né, no final, ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Então ele responde, nem eu te condeno, vai e a partir de agora não peques mais. Nós estamos aqui aprendendo, né? A evolução ela é progressiva. Então a gente continua ainda caindo muitas vezes nos mesmos erros. E não saindo um pouco dessa palavra adultério, porque adultério, se a gente olhar no Evangelho, ele fala assim que é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Não especificamente na questão em si, né, da traição. Sim. E a gente foge muito à lei de Deus, mas os outros também, nossos irmãos, mas ninguém tem o direito de apontar e julgar. Esse É papel cabe a Deus somente, né? uma reflexão que eu fiz esses tempos, né? Até anotei que muitas vezes a gente, quando erra, nós vemos muito isso. Eu errei, então eu começo a me achar assim, que eu já sou perita naquele erro, eu já me sinto no direito também de, como eu já errei, você não pode ir por aí, né? Uhum, Você não vai por aí que você vai errar, eu já passei por isso. Só que o fato de eu ter errado não me credencia para que eu julgue o outro.
e sim que eu compreenda os motivos que ele está fazendo isso. E usar de empatia, né? Que é uma outra forma de agir com a pessoa. E não de julgamento, de apontar, de chamar e falar, olha, eu fiz assim, assado, e deu isso, deu aquilo. Então, é outro tipo de abordagem. E o que Jesus também nos traz, pode falar. Não, eu ia falar assim, sermos indulgentes com o nosso próximo e severos com nós mesmos, como está no Evangelho. Ele fala sobre a indulgência. Porque, assim, os fariseus, Jesus bate muito nessa tecla com eles, né? Sobre a hipocrisia. Ele fala da questão das mãos não lavadas, porque ele fala assim, não é o que entra na boca quem lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai parte do coração, e é o que torna o homem impuro. Então, são as nossas intenções, porque não adianta eu exteriormente parecer bondosa, parecer justa, mas lá nos meus pensamentos eu estou julgando, estou condenando, estou criticando, estou desejando o mal, né? Lá também fala no Evangelho, o pecado por pensamento, né? Então, são as nossas intenções. E Jesus batia muito nessa tecla com os fariseus. Saulo de Tarso, né? Quando Saulo, ele era um fariseu. Então, ele se achava no direito de julgar, né? O dono da verdade. E quando Jesus fala dessa hipocrisia, é o quê? Eles colocam a doutrina acima da vida. E nós não podemos fazer isso, porque a vida é o bem maior. Né? Então, começa por aí já a falha deles e que eles não têm condições de realmente julgar ninguém. Enfim, continuamos julgando até hoje, né? Infelizmente, mas a gente está aprendendo. Com a reforma íntima, estudando, a gente vai aprendendo a caminhar por novos caminhos. Sim. E aí nós vamos para a terceira personagem, que é a mulher hemorroísa, ou a do fluxo de sangue. Que ela traz um ensinamento assim maravilhoso, de força, de fé. E aí eu gostaria de perguntar, Alana, se isso foi um milagre, o que aconteceu, que ela tocou nas vestes de Jesus, da parte de trás das vestes ainda, dá para entender que foi na barra da veste dele, da túnica, e dali saiu um fluido que ela aproveitou. Então, como que se deu isso? E sobre esse ensinamento dessa passagem? Sim, essa é uma passagem muito bonita, né? Uma demonstração de uma fé ardente, assim. Ela tinha uma hemorragia há mais de 12 anos, já tinha procurado todos os médicos possíveis e não conseguia a cura, né? E ela fica sabendo que Jesus fazia, entre aspas, milagres, né? Ela curava as pessoas. E ela vai atrás, com toda a fé do mundo, porque ela tem aquela fé ardente, aquela vontade verdadeira de ser curada. Então, ele está ali no meio da multidão e ela toca nas vestes de Jesus. E ele fala, alguém tocou em mim. E Pedro fala, mas mestre, tem muita gente aqui, né? Como que eu vou saber quem tocou o Senhor? Aí ele fala, porque virtudes saíram de mim, né? E não é um milagre, Jane, porque assim, a doutrina espírita, o espiritismo, perdão, não acredita em milagres, né? A gente tem o tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. E aí entram as leis naturais, as leis divinas que regem todo o universo. E você falou do fluido, né? E a gente está mergulhado nesse fluido universal. Então, quando ela toca Jesus, existe essa troca fluídica de uma molécula que está doente, né, uma molécula malsã, por uma molécula sã. E interessante que Jesus não impôs a mão sobre ela, Jesus não tocou ela, né, ele nem viu a mulher, tanto é que ele pergunta, quem foi que me tocou? A vontade partiu dela. Então, ele vira e fala, a tua fé te curou, tamanha a vontade, né? Como Jesus era uma fonte
como a gente viu lá na passagem da mulher samaritana, ele puro, né? é um espírito Ele tinha puro todas que as irradiava, capacidades, né? exato, que irradiava só dela tocar, e tamanha a fé, a vontade dela que move esse fluido, é a nossa vontade, é o nosso querer. E aí ela é curada por conta disso. Isso está no livro A Gênese, capítulo 15, item 10. A Jane falou que depois vai colocar as citações, né, para quem quiser ir depois buscar, estudar, ler mais um pouquinho. É muito interessante. Inclusive, nessa passagem, lá na explicação da Gênesis, fala das curas, fala da pescaria, né, que Jesus foi pescar, mandou jogar a rede onde tinha peixe, a cura do paralítico, do cego. Então, tudo o que aconteceu está ali explicado. Porque é uma preocupação também, né, Lânia? Esse foi um dos fatores que afastou a religião e a ciência, né? Quando a gente não tem explicação cabível, acaba se afastando as pessoas que deu origem ao materialismo, digamos assim, né? Porque as pessoas não conseguem, as pessoas que estudam a ciência, elas não conseguem acreditar nesses milagres. Tem que ter uma explicação. E Jesus disse que ele não vinha derrogar a lei, né? Ele não veio, ele era um espírito puro, ele tinha todas as capacidades. Como hoje nós estamos percebendo que as pessoas têm energia, já tem muitos estudos a respeito disso. O sexto sentido, a intuição, são fatores que já estão ganhando mais terreno, digamos assim, no aspecto científico. Não é? Sim, ela representa essa fé verdadeira que move montanhas, né? Quando ele fala, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, falaria para este monte, vai daqui para lá. O monte seriam os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores. Então, quando a gente crê verdadeiramente, as coisas acontecem, com certeza acontecem. Sim. Basta a gente acreditar, né? Confiar em Deus. Confiar que até mesmo agora, nesse momento que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente faz as orações, mas nós queremos as coisas do nosso jeito. Nós temos agora, sim, que pedir, mas nós sempre temos que entender que prevalece a lei divina, que prevalece a vontade divina. Nós não sabemos, é igual um filho que pede para o pai uma coisa que ele não desconhece, assim somos nós ainda até hoje. Então, nós temos sempre que ter essa fé de que Deus, sim, sabe o que é melhor para nós. E fazermos a nossa parte. Inclusive, teve uma live maravilhosa na segunda-feira com a Cecília e a Tereza a respeito das provas, né, das aflições, sobre o saber sofrer. E elas falam bastante a respeito disso. Bem interessante de assistir. Bem sofrer e mal sofrer, né? Bom, então vamos agora para duas outras personagens. Para Joana, para Marta e Maria? Marta e Maria. Então, Marta ficava lá, receberam Jesus na sua casa, e Marta ficou preocupada com os cuidados, com os afazeres domésticos, possivelmente preparando o alimento, arrumando onde Jesus iria dormir, arrumando a casa, essas coisas que a gente faz normalmente. Enquanto que Maria ficou aos pés de Jesus, né, ouvindo a pregação. E num certo momento, Marta, chama a atenção de Maria e inclusive pede para Jesus corroborar ali com aquela intriga, né? Como que ela poderia, diante de tantas coisas, ficar sentada ouvindo. E Jesus coisa de irmão, né, Jane? Oh! E Jesus dá uma lição para Marta a respeito disso, do que é supérfluo e do que é essencial na nossa vida. Qual é essa lição, Ana? Essa passagem é muito interessante, né? Que ele está ali em Betânia, né, na aldeia de Betânia, e Marta o hospedou. Olha só essa palavra, o hospedou. Mas ela, mesmo hospedando Jesus,
ela tá ali, como você falou, fazendo as coisas. Tá meio atordoada, inquieta. E aí ela vai falar para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã deixe eu servir sozinha? Aí eu lembrei aqui de casa das crianças, quando eu peço ajuda para eles arrumarem a casa, e aí um tá fazendo, o outro não tá, eles vêm: mamãe, você não tá vendo que a Lígia não tá fazendo? Você não tá vendo que o Nur não tá fazendo? Bem coisa, né? Da nossa vida real. E aí Jesus fala: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessário uma. Assim Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Agora imaginemos, Marta representa assim, ela hospeda Jesus no coração. A gente tem hospedado o mestre? Se o mestre batesse na nossa porta, eu estou falando assim, de forma alegórica, claro, porque somos convidados todos os dias, né? O mestre nos convida todos os dias, e nós estamos dando hospedagem para Jesus em nosso coração, para os seus ensinamentos, e apesar de Marta hospedá-lo, ela ainda dispõe a energia dela para as coisas materiais, enquanto Maria prioriza estar com o mestre, ela põe em primeiro lugar estar ali, aos pés dele, ouvindo a mensagem dele, ou seja, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas não serão acrescentadas. Maria foi primeiramente buscar o reino de Deus. Então, eu entendo que nós todos vivemos esse conflito também. Ora somos Maria, ora somos Marta, né? Tem hora que a gente está tão atarefado que só dá atenção para as questões materiais e acaba pondo as questões espirituais de escanteio. Só que as coisas materiais são efêmeras e nosso espírito é imortal. Então, a gente precisa primeiro buscar o reino de Deus, com certeza. Sim. E uma das coisas que nós refletimos, né, essa semana, dia 16, precisamente, completou um ano que nós recebemos um comunicado da escola que estaria entrando em lockdown, primeiro lockdown, então passou-se um ano. E aí nós trouxemos algumas reflexões durante esses 12 meses, né? E um deles é a importância da família. Porque colocar a família em primeiro lugar tem um custo com o qual nem todos nós podemos arcar, não é verdade? Uhum. Porque implica, às vezes, menos projeção social, menos dinheiro, menos fama. Só que nenhum sucesso nessa vida compensa ou vale o fracasso de uma família, né, dos Com filhos. certeza. Então, é uma reflexão aí que nós trazemos nessa passagem de Marta e Maria. Né? Onde está o seu tesouro? É isso. Não entesoureis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, pois onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E fica muito claro, né? Uma chance de sermos mais Maria do que Marta. Sim, a Com gente certeza. tem que tentar sempre. Não que nós vamos virar e ficar lenda, estudando o dia inteiro. A gente também tem que ter essa noção dos afazeres, né? Isso. Mas dá sim para colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. É não sobrepor a matéria ao espírito. Sim. Tem uma outra, são 3 relatos, né, de Marta e Maria. A Maria aparece também na unção, quando ela está ungindo ali Jesus, e também tem essa questão material e espiritual, porque ela está ungindo ele com uma mirra que era muito valiosa. E os apóstolos que estavam ali perto ficam indignados. Alguns, porém, estavam indignados entre si, dizendo: para que ocorreu este desperdício de unguento? Unguento era a mirra com que ela estava banhando Jesus, lavando os pés de Jesus.
ele podia ser vendido por mais de 300 denários. E João vai falar que é Judas Iscariotes que faz esse comentário, né? Podia ser vendido por mais de 300 denários e doado aos pobres. E aí eu achei muito interessante, porque Jesus, ele vem em defesa da mulher. Diante de toda aquela situação social que a mulher vivia, subjugada, submissa, desvalorizada, Jesus vem resgatá-la. Por que tantas mulheres seguiam ele? Tinham essa coragem de abandonar os seus lares para segui-lo, porque ele falava com amor, porque ele falava com ternura, ele respeitava, ele sabia ouvir as mulheres. E ele coloca assim, Jesus disse, deixai-a. Olha, ele defendeu ela, né? Deixai-a, porque dais trabalho a ela. Por que vocês estão incomodando ela? Deixe ela. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Amém vos digo que onde quer que seja proclamado este evangelho, no mundo inteiro também será contado o que ela fez em sua memória. Estamos aqui contando, 2000 anos depois. Muito bom. E tem a passagem também, Jesus era amigo de Lázaro, né? Irmão de Marta e Maria. E apesar de parecer que Marta não dava muito valor, digamos assim, quando tem a passagem, né, que é quando Jesus vem e Maria corre e indaga Jesus, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus conversa com ela e explica. Já Marta vem e diz quase a mesma frase. E Jesus ali chora. Então, tem uma passagem, né, na Bíblia que fala... Quando ele ressuscita Lázaro, tocado de compaixão, é muito bonito que João fala assim, Jesus amava a Marta, bem como a irmã dela, que seria a Maria, e Lázaro. Olha o amor dele por essa família, muito bonito. Sim. E aí nós vamos para Joana de Cusa, que vem justamente porque Joana de Cusa, porque ela é esposa de Cusa, né? Então ela não tinha, digamos assim, um sobrenome, era o nome do marido. E ela, digamos que nos tempos de hoje seria considerada uma socialite, né? Ela era do alto escalão, porque o marido era empregado, digamos assim, era um procurador de Herodes. De Herodes. E ela teve toda uma coragem, uma disponibilidade, porque nós sabemos que também, né, Lana, é uma prova quando a pessoa vem com muitos recursos materiais, né, que ela tem uma maior dificuldade de buscar as coisas do alto, porque pouco lhe falta. Então, muitas vezes a necessidade nos faz aumentar essa espiritualidade. Então, eu vejo assim, quando a pessoa tem de tudo, e mesmo assim ela é espiritualmente, que a gente vê que ela se dedica, eu falo, nossa, olha, realmente ela compreendeu, porque é um desafio maior do que o meu, por exemplo. Sim. No Evangelho fala, né, que é mais difícil. Ai, perdão, eu te cortei. Então, qual foi, assim, a passagem de Joana, que ela representa pra gente? Ela era uma patrícia romana, né? E apesar de todos esses benefícios materiais que ela tinha sede, né? Ela tinha um desejo forte de preencher a alma dela. Aquilo só, o material não bastava, porque ela sabia que era efêmero. Ela queria um consolo, ela queria uma paz, porque ela vivia um conflito dentro do lar dela. E ela vai, junto com a serva dela, que trabalhava com ela vai ouvir Jesus. Essa serva dela fala para ela, né? Olha, tem o Messias, vem, vamos ouvir. Eu fico imaginando ela, Patrícia Romana, deve ter ido escondido, né? Ouvir Jesus naquela época. Sim, porque senão... E no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, ele traz esses relatos para quem interessar depois, tanto da Maria Madalena, Maria Santíssima, Mãe de Jesus,
a mulher samaritana, ele traz os bastidores dessas histórias. E ele fala de Joana de Cusa, que o esposo era alto funcionário de Herodes e não compartilhava esses anseios dela de querer seguir o mestre. E num desses encontros em que ela vai ouvir Jesus, ela tem uma conversa direta com Cristo, né, querendo consolo, e o mestre fala para ela, olha, você não precisa me seguir os meus passos, abandonar a tua família, o teu esposo e vir comigo. Você pode me servir, me seguir dentro do teu lar. Querendo dizer que nós podemos ser servidores fiéis da mensagem divina, da mensagem cristã, aonde quer que a gente esteja, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos familiares. E ela acata essa mensagem com tanta fé, com tanta força, esse conselho de Jesus, né? Jesus traçou-lhe um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto da sua vida. Tanto é que depois ela fica viúva e ela se assume cristã, então, né? Perde todos os bens materiais, porque o esposo dela era muito imprudente, e para sobreviver, para manter a família, ela vai trabalhar, ela vai cuidar dos filhos de outras mulheres. Olha que humildade, né? Sair de uma posição social, e ela faz isso com amor, por amor. Ela segue veemente, assim, o conselho de Jesus. E depois ela é levada, ela e o filho, ao circo dos martírios, onde os cristãos eram ali perseguidos, exatamente. E o filho dela implora, mãe, abjura, renega, né? Repudia a Jesus. E ela pensa ali, com a hora que o filho dela começa a falar, ela começa a chorar. É o único momento que ela desaba. Mas ela pensa em tudo que ela viveu, em tudo que ela ouviu, em tudo que ela suportou com fé, com resignação. E ela fala, cala-te, meu filho. Todas as felicidades do mundo, saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. E aí, então, os dois ali são queimados vivos, como muitos outros cristãos. E como a Teresa colocou aqui agora há pouco, a gente sabe que é o espírito de Joana de Ângeles, né? Hoje, a mentora espiritual, essa veneranda maravilhosa, mentora do Divaldo Franco. Tem um livro que chama A Veneranda Joana de Ângeles, que conta toda a trajetória dela, todas as vidas dela, é muito bonito, super indico. E assim, o que me chama bastante atenção é essa firmeza dela, né? Porque que mãe não iria, tipo, recuar vendo que o seu filho também iria padecer? Então ela tinha uma certeza tão grande que na ela, imortalidade. Além dela passar pelo martírio, ela permitiu o seu filho também, porque ela sabia que seria o melhor para ele. Sim. Então, você vê a fé. A fé, Né? a verdadeira fé. É exatamente e isso assim, que uma coisa que Humberto coloca. E também, assim, havia um conflito ali de relacionamento entre ela e o marido, que está lá nessa parte do livro de Humberto de Campos. Sim. E que Jesus pede para ela, tipo, não separar, mais ou menos assim que ela reclama, né? Então, hoje nós vemos em muitos relacionamentos, às vezes o marido pertence a uma esposa em outra. E chegam ao cúmulo de separar por causa de religiões. Então, a importância do exemplo, porque não é assim, a minha pregação não é eu ficar trazendo conceitos como os fariseus, né, que vai mudar o outro, é o meu exemplo. Então, se eu sou de uma religião, vai ser o meu exemplo que vai fazer o outro vir, digamos assim. Ou porque, se nós somos todos filhos de um mesmo Deus, por que nós não podemos ter pontos de vista diferentes? E continuar nos seguindo?
ter o Não é um... respeito, né? Porque se a gente for conviver só com aqueles que pensam como a gente vai ficar difícil, né? Você vai ter que viver o quê? Ou Sim. morar, acampar no centro espírita, morar dentro da igreja. A Não, e vou gente nem vive ter numa só isso, né? sociedade muito Espíritas, né? diversificada. E assim, nós vemos muito essa segregação hoje, né? Ah, eu sou assim, eu sou assado, e aí nós estamos criando igual as tribos lá da época de que separou as tribos. Nós estamos Uhum. partindo para esse momento, então nós precisamos parar com isso. Dividindo as tribos. Sabemos viver como irmãos, respeitando o ponto de Desculpa. vista de cada um. Sim, você sabe que Bom, quando eu estava lendo a passagem da Samaritana, me remeteu muito a esse conflito entre judeus e muçulmanos, que a gente vive até hoje. Da última vez que eu fui para o Líbano, a gente visitou Canaã, que fica ali no sul do Líbano e ao norte de Israel, né, bem na divisa. E os libaneses falam que foi ali o milagre. Os israelenses falam que não, foi em Israel, né? Fica essa briga aí. Mas assim, a gente quer conhecer, eu adoraria conhecer Israel e os pontos turísticos, a história. Imagina que bênção, né? Tudo bem que Jesus andou muito ali pelo Líbano, a antiga Fenícia, uma parte da Galileia fica ao sul do Líbano. É emocionante. Mas por conta dessa divergência religiosa e política, eu não posso. Olha só, Jane, como isso vem até os tempos atuais, né? A gente pensa que não, mas absurdo, né? Agora eu te ainda pergunto, existe. que importância tem isso, né? Que Nenhuma, somos todos vai irmãos. mudar se foi a Terra Santa, onde quer, né? Não vai mudar a Uhum, vida individual do ser. com Bom, certeza. dito isto, vamos para a Estamos com nossa quanto tempo? Vamos. 10 minutos, mas não tem problema. O nosso canal aqui agora ganhou um- uma extensão de tempo, eu espero, Ah, né? é? É, Ai, que e bom. aí nós vamos para Maria Madalena, que Uhum, nos chama Maria de Magdala. Por quê? Porque ela era oriunda de uma cidade de pescadores, né, chamada uhum, Magdala. Então, tanto faz, Maria Madalena ou Maria de Magdala é a mesma pessoa. E assim uhum, como Joana de Cusa tinha assim essa prova, né, que era uma que a gente vê que é uma das dificuldades, a abastança, né, material, Maria de Magdala tinha a beleza. E nós sabemos também que a beleza é uma grande dificuldade, digamos assim, que impede, uhum. às vezes, a pessoa que leva à vaidade, né, exacerbada, que nos afasta de muitas. Enfim, ela, nessa passagem, eu não vou entrar muito em detalhes da Maria, eu vou deixar para você falar. Mas nós vemos que ela teve realmente uma amizade sincera por Jesus. E aí eu te pergunto, é possível entre um homem e uma mulher ter uma amizade sincera? Tem que ter muita pureza de coração, né, Jane? Tem que ser recíproco de ambas as partes. É possível, sim, com certeza. Então, E no livro isso dos... ocorrerá num futuro, num mundo regenerado, onde a gente espero que a gente aprenda o quanto antes, né, a ter esse amor fraternal. É um amor puro, sem segundas intenções, né? Porque o espírito não tem sexo, né? Como a gente vê no livro dos espíritos. Ora estamos num corpo feminino, ora estamos num corpo masculino, conforme a necessidade das nossas provas aqui na Terra. Então, o espírito não tem sexo. O que vai ligar uma pessoa a outra é a verdadeira afinidade. É isso que acaba atraindo um ser ao outro. E a proposta é sermos um dia uma família toda universal, onde todos se amem dessa forma, fraternalmente, com pureza no coração. Eu acredito que é A possível sim, Cecília, né? a Cecília coloca aqui, né, que beleza, riqueza e poder são provas. Realmente Com são provas, certeza. né?
Na questão 386 do Livro dos Espíritos, lá no estudo do Simão Pedro, ele falou, inclusive, nessa última live, a respeito da afeição sincera, que é Sim. sim possível. Nós estamos longe disso, Bem mas já longe. não estamos no ponto, né, no início desse caminho. Sim, Estamos um estamos pouquinho aprendendo. avançados. Da minha parte, eu acredito sim que é possível ter uma amizade sincera, como nós temos com o nosso amigo Mirgon, né, Tereza? Com Uma amizade certeza. sincera, que é assim uma coisa inexplicável. Mas isso eu vou falar lá Uhum. no final. Conta pra gente, da Maria de Magdala. Eu vou contar. Então, ela tinha essa vida muito voltada para a sensualidade, ela se permitiu, fez essa escolha de ir por esse caminho da porta larga. E só que aquilo não preenchia a alma dela. Ela foi vendo que com o tempo, por mais que ela fosse amada, desejada ou querida por todos, aqui ela tinha um vazio existencial e aquilo não preenchia ela. Então ela vai em busca, ela fica sabendo também através de uma amiga do Messias, de Cristo, e quando ela escuta Jesus, nossa, aquilo entra nos ouvidos dela assim e acalenta a alma dela, é como se fosse um carinho na alma, né? Tipo, ela era tão julgada, tão discriminada por toda a sociedade, ela era um objeto de prazer, né? E aí ela começa, aquilo toca o coração dela verdadeiramente, e ele tá na casa de um fariseu jantando, e ela entra na casa desse fariseu. Eu vou ler, Jane, porque é muito bonita essa Pode, passagem. fica à vontade. Eis que uma mulher que era pecadora da cidade, sabendo que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, igual a Maria, a irmã de Marta, foi ungir Jesus por trás dele, e aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. E imagina a cena, né? Cheio de homens ali e Maria Madalena aos pés dele chorando com tamanho amor. E ao ver isto, o fariseu, olha só a intenção do pensamento. O fariseu que o convidou, ele não fala, mas Jesus capta os pensamentos dele. Ao ver isto, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual tipo de mulher o tocou, porque ela é pecadora. Olha o julgamento, condenando ela, né? Em resposta, Jesus lhe disse, então ele não falou isso alto, disse para si mesmo, mas Jesus, captando ali a ideia dele, Jesus responde: Simão, tenho algo a lhe dizer. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Ela, no entanto, ungiu os meus pés com unguento. Por esta razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou. E ele vira para Maria e fala: a tua fé te tornou salva, vá em paz. E ele comenta, né, que ela muito amou. A tua fé te torna salva, vai em paz. Tem uma outra passagem, quando eles citam Joana, eles falam de Maria Madalena, que Jesus tinha tirado 7 daimons dela, né? 7 espíritos impuros. Então, ele já tinha tido um contato com ela. E após, seria a desobsessão de hoje, né? Das casas espíritas. Sim. E após isso, ele continua ali, tratando ela com todo o amor do mundo, porque ela continua indo atrás do Cristo. Ela não para por ali, né? Ela vai atrás, ela tem sede, ela quer se transformar.
E ela representa, Jane, eu acredito que é a verdadeira reforma íntima. E muitos duvidavam dela, inclusive os apóstolos, tanto é que ela acompanha, junto com Maria, mãe de Jesus, e com outras mulheres, como é citado, como a gente vai ver daqui a pouco, ela acompanha toda a trajetória do Cristo, desde a Galileia até a crucificação. E é para ela que Jesus aparece ressuscitado em espírito. Tamanho o amor que ela tinha, tamanha a transformação moral. E mesmo após isso, ela pede para, depois que Cristo é crucificado, ela pede para continuar seguindo com os apóstolos, e eles negam. E aí ela segue sozinha e vai cuidar dos leprosos, no Vale dos Leprosos. Isso nos faz ter a certeza, né, que Jesus veio para os doentes. E trazendo para o aspecto de hoje, nós julgamos muito pela aparência, esquecemos da essência das pessoas. Uhum. Por exemplo, os nossos irmãos que estão encarcerados, vamos tocar numa ferida, digamos assim. Tem muita gente que acha que deveria ter pena de morte. Qual seria a atitude de Jesus? Qual foi o ensinamento de Jesus? Não é de ter misericórdia? Nós não podemos pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Porque se nós não tivermos misericórdia, nós vamos estar criando um ciclo vicioso, né? Hoje um comete o crime, amanhã é você, e aí nós vamos ficar aqui voltando, e é isso que a humanidade está fazendo. É isso que nós estamos fazendo. Quantas vezes nós já estivemos aqui? Alguém sabe dizer? Se todos foram criados simples e ignorantes, né? Pelo menos, sei lá, tem passagens quase 300 vezes. Vocês devem saber, conta aí pra gente. Quantas vezes forem necessárias até que a gente atinja o nosso objetivo, né? E Deus não para de criar. Cria incessantemente. Nós não sabemos a nossa idade espiritual. Sim, então lembremos sempre disso, que Jesus veio para os doentes. Sim. E por fim, minha amiga, e não menos importante, nós deixamos para o fim porque é bastante coisa, ela trouxe muitos ensinamentos. A nossa Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Sim. E assim, a passagem que mais me chama a atenção, né, de Maria, é quando ela vai apresentar Jesus e é dito para ela que uma espada transpassará a tua própria alma. E mesmo assim, ela se permanece firme, né? Ela recebeu desde o início com muita disponibilidade, né? Com muita preparação, com todas as virtudes de uma verdadeira mãe, da mãe de um espírito puro. Então eu te pergunto, como? Porque nós temos nas passagens bíblicas até o sepultamento de Jesus, né? A sua ascensão, e depois nós não vemos mais relatos de Maria. Mas na Boa Nova, Humberto Campos fala a respeito dos últimos dias dela. Então a minha pergunta é, Maria, ela encarnou já com uma programação espiritual já preparada para que fosse a mãe de Jesus? E como que foi os últimos dias dela aqui na Terra? Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, esse livro aqui, para quem não conhece, esse livro, gente, é maravilhoso. Tem que ler, é muito, muito bom. É um livro de estudo, na verdade, porque eu vejo que toda hora eu tô lá, toda hora eu volto lá. E ele fala que Maria de Nazaré é a personalidade sublimada. Foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe do Messias. E ele continua assim, Jane. Quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo,
as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância para definir, escolher os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliadores divinos, que viriam fazer parte dessa encarnação do Cristo, nosso governador planetário. Todos esses colaboradores do Cristo prontificaram-se a exercer a sua missão, cabendo ao Espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima de ser a mãe de Jesus, que estaria conduzindo os passos dele para que depois ele viesse a conduzir a humanidade. Olha que bonito. Então, ela assumiu essa missão já no plano espiritual. Personalidade sublimada. Dá-se a entender que já é um espírito puro, né? Faz parte desses seres angélicos que fizeram parte dessa reunião antes da vinda do Cristo. E quando o anjo Gabriel vem falar com ela, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela prontamente responde, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não questiona se vai ser difícil, o que ela vai ganhar em recompensa, né? Se ela pode, ela não pede maiores explicações, tanto é que quando você fala dessa questão da espada, né? Ela, no coração dela, ela tem ela sabe das dificuldades que ela vai ter que enfrentar como mãe, mas ela tem dá uma demonstração da verdadeira fé, da verdadeira confiança em Deus para que se cumpra toda a missão necessária que Jesus veio cumprir. Então ela não foi escolhida por acaso, ela aceitou essa missão grandiosa. Imagina que lindo, a gente que é mãe, que está ali com o filho desde a gestação, e amamentando, olho com olho, a coisa mais gostosa dessa vida, né? Beijando, abraçando, dormindo juntinho. E ela que acompanhou os primeiros passos dele, que viu ele crescer. E ele, no Evangelho, fala que ele ia crescendo em tamanho e em grandeza espiritual, não me recordo perfeitamente aqui da frase, mas assim, e ela acompanhando de perto ali. E como eu falei no início do meu nome, Lamia Heshim Oha, nome do meu pai, sobrenome do meu pai. Assim era para ser com Jesus, né? Yehia ibn Yosef, Jesus filho de José. Mas não é. É Yehia ibn Mariam, Jesus filho de Maria. Tamanha a importância dela nessa missão do Cristo. E ela que acompanhou Jesus por todos os passos. Imagina um coração de mãe, o quanto se aflige, né? Mas ela dava esse testemunho de fé, de confiança, de abnegação, de renúncia, de tudo, de todas as virtudes possíveis. Deixa eu achar aqui que eu anotei. Nenhum momento há relatos de desespero dela, né? De desespero, não. É uma fé ardente e de confiança plena em Deus. O Haroldo, ele tem uma frase que ele fala assim, cadê? Não, perdi a frase aqui, Jane. Bom, depois eu acho. Você acha aí, eu vou ler aqui que a Tereza colocou. Leia, por favor. Ela está dizendo que o Mirgo é um grande estudioso, inclusive ele que iria fazer essa live com você, Lâmia, porque é a pessoa, assim, é a pessoa mais indicada, porque ele é palestrante há muitos anos, um estudioso da Bíblia. E ele indicou para a Tereza uma obra chamada Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, que relata desde o reencarne dela até o desencarne, até a desencarnação. Sim. Então vale a pena, fica a dica aí. Nós vamos ter no Trilha, daqui uns dias, também indicação de obras. Ai, que legal. Achou a frase? Achei, é uma frase do Haroldo.
que ele fala que ela é o cume da experiência feminina na Terra. Ela sintetiza todas as mulheres da humanidade. Maria representa o ápice do feminino. Olha que bonito. Então, e depois ela vai para Éfeso, junto com João, como Jesus pede para eles. Ali no último momento, na cruz, ele fala, né? Eis aqui o teu filho e eis aqui a tua mãe, como pedindo, cuida da minha mãe, né? Esse apóstolo que ele tanto amava. E aí ela termina a vida dela em Éfeso, junto com João Evangelista, acolhendo os sofredores. Vinham pessoas de todos os lugares sabendo que Maria estava ali em Éfeso. Então ela acolhia com aquele amor maternal e emocionante demais, como a Tati coloca aqui. E num dado momento, uma dessas pessoas chama ela, né, de Mãe Santíssima. Assim ela fica conhecida até hoje. E eu vou ler aqui, Jane, para eu não me perder. Já me perdi, né, porque eu me embananei toda aqui nas folhas. Quando um peregrino, ali ela acolhendo todo mundo, e aparece ali um peregrino e começa a falar com ela. E ela estava habituada a acolher, a socorrer, a consolar os outros. Mas esse peregrino que começa a consolá-la. E ela fica se questionando, que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas? Nenhum lhe surgia até então para dar esse consolo. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Ela fica assim, se questionando, que emoção é aquela que ela está sentindo ali com aquele peregrino, né? E foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com um profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Imagina a emoção, Jane. Né? Ela que suportou tudo com tanta fé, com tanta resignação. E aí, ele se ajoelha aos pés dela e fala assim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Emocionante demais, muito lindo. Olha, é consolador, exatamente. E a gente, nesse papel de mãe, claro que a gente não consegue nem compreender assim o que ela sentiu, o que ela passou, né? A gente não tem essa capacidade talvez ainda, mas a gente, com esse sentimento que a gente tem de mãe, é da boa nova, Tati. É possível de imaginar a emoção que ela sentiu. Sim. E ali ela foi socorrida pelo próprio filho, e depois ela pede para ir ali aos circos dos martírios, né? E ela vai no ouvido de uma moça e fala, canta para mandar embora aquela tristeza, né? Para a pessoa passar por aquilo com fé, com resignação. Como dizendo, eu estou aqui com vocês, tenham fé, confiem. Eu e o meu filho estamos aqui, amparando a todos vocês. Sim, é muito bonito. Belíssimo. Então, falamos de 7 mulheres que fizeram total diferença na época, mesmo sendo uma sociedade tão patriarcal. Sim. Jesus as valorizou, as defendeu. Isso mostra assim, a estatura, né, de Jesus, que ele não considerou a relação do feminino e do masculino. Ele veio mostrar, já na época, há 2021 anos, a igualdade, né? Que nós somos iguais perante o Pai. Lânia, chegamos então ao nosso tempo, 1h15 já de live. Muito assunto. Realmente, cada uma dessas mulheres daria uma live, porque são muitos aprendizados.
E realmente aquilo que nós começamos no início, dizendo que se a humanidade tivesse entendido a mensagem de Jesus, que ele veio nos trazer, quem sabe a gente não estaria nesse momento bebendo um remédio tão amargo. Mas que tudo a seu tempo, não é verdade? Sim. E eu queria encerrar, Jane, falando assim, que a gente se inspire na força dessas mulheres que foram as verdadeiras discípulas do Cristo, porque elas aplicaram, elas não abandonaram ele em momento algum, desde a Galileia até o momento em que ele é crucificado, em que ele ressuscita, e elas continuam ali, na prática, vivenciando de fato o Evangelho. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo, a gente pode enxergar a vida dessas mulheres em cada um desses capítulos. A Maria Madalena, que passou pela porta estreita, quando você vai estudar sobre a fé, sobre a caridade, a abnegação, a piedade, em todos os contextos essas mulheres se encaixam. E que a gente se inspire nelas, que a gente consiga no nosso dia a dia praticar um pouquinho de tudo isso, o que elas conseguiram fazer. De todo esse amor que elas conseguiram aplicar em suas vidas. São temas muito atuais. Se nós fizermos uma correlação do ensinamento de Jesus, nós podemos trazer com certeza para os dias de hoje. Minha amiga, sim, olha, gratidão imensa pela sua disponibilidade, porque eu sei aí das suas da correria do dia a dia, né? A Lâmia também tem filho, casa, como todos nós, e mesmo assim acha um tempinho aí para ser como Maria, né, Lâmia? E quando nós pensamos nesse tema, na hora já veio na nossa mente que ele seria para você, porque você traz, né, além dessa cultura, né, você tem muito conhecimento, uma estudiosa. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade, né, os seus filhos, a doação, a compreensão de saber que a mãe está ali estudando. Eu também estou com os meus lá na sala, aguardando. Enfim. Eu que agradeço, Jane, pelo convite. Eu que agradeço, assim, para mim é de verdade uma alegria que chega a transbordar. É um carinho imenso que eu tenho por vocês. E quando chegam esses convites, como a Tatiane falou na live passada, é um presente, é uma oportunidade bendita para a gente estudar, aprender, mergulhar nesses textos, porque cada palavra, assim, simboliza algo grandioso. Então, a minha gratidão é eterna aqui. Eu aprendi muito nesses estudos. É uma pena que o tempo é curto e que a gente acaba compartilhando 1/3 do que a gente estuda. Verdade. Obrigada. Deus te abençoe, Jane. Deus abençoe a todos do Trilha. A todos nós, minha amiga. Nosso amigo Mirgon, graças a Deus, apesar de ainda exigir muitos cuidados, né? A situação muito crítica, mas os 2 últimos boletins dele são positivos. Ele está travando a maior luta da vida dele, né? Que é para permanecer aqui com a gente. Mas, como eu disse no início, tem uma frase de Chico que até ontem eu coloquei para o grupo da família, e que Chico fala que toda vez que a justiça divina vem nos buscar, digamos assim, para um acerto de contas, se nos encontra trabalhando, a gente ganha mais uma moratória, digamos assim. É verdade. Então, nós já estamos batendo lá na porta, pedindo para Jesus, para a espiritualidade, que ele é um dos pilares aqui do Trilha, e que a gente quer muito que ele esteja bem, né? Que ele melhore, que ele... Contamos com a espiritualidade amiga, mas acreditando sempre que prevalece a vontade divina, que seja feita a vontade de Deus. Né? E estamos em vibrações por ele. Nosso coração está longe, mas vibrando muito amor, para que ele se recupere o quanto antes. Verdade. Minha amiga, um beijo. Obrigada, Jane. Um beijo para todos vocês. Um grande abraço a todos que estiveram com a gente, né? Aos que vão assistir depois. Enfim, muito obrigada. Uma boa noite para todos. Eu que agradeço. Boa noite. Fiquem com Deus.
Amém.